Como vocês têm acompanhado, tá 4-0 para nós, né? Por que eu falo 4-0? Porque a oposição, que somos nós, estamos vencendo, porque simplesmente nós estamos do lado da verdade. A esquerda tentou convocar pessoas para atrelar o nome de Bolsonaro, né? A suposta colocação de lá em Brasília, né? Supostos atos golpistas. Então eles tentaram convocar várias pessoas que não tinham nada de comprometedor para falar. E aí a gente vem nadando de braçada na CPMI, né? Inclusive a gente teve uma situação constrangedora. Para quem não entendeu o Coronel essa semana, quem não viu o vídeo, eu acho que vale a pena ver, 12 segundos, que vai tornar o seu dia um pouco mais feliz por você não fazer parte, né, da esquerda. Você vê que você tem, né, neurônios funcionando o suficiente para não fazer parte desse time, né, que pede para um coronel qual é a sua patente no exército, né? Quem viu esse vídeo sabe do que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Porque na segunda-feira, quando nós tivemos a primeira sessão da CPMI da semana, onde foi ouvido o Coronel Naime, que eu fiz aquele discurso lá falando que eu levei as provas, que ele não tinha omissão nenhuma, né? Muito pelo contrário, ele que estava de férias, saiu da sua casa, saiu das suas férias e foi defender lá, fazer o seu serviço na Praça dos Três Poderes. A esquerda estava com poucos representantes, né? Segunda-feira, como vocês sabem, em Brasília não é algo muito costumeiro que os parlamentares estejam lá. Então eles não deram muita bola pro Coronel Naime. Eles convocam as pessoas e tinham poucos governistas lá. Daí levaram um laço tão grande na segunda-feira que na terça-feira eles pediram para parlamentares que estão na CPMI, mas basicamente nunca estão por lá e ir participar. E aí teve esse deputado do PV do Paraná, que certamente nem leu o que estava falando, né? E aí a assessoria deve ter dado pronto para ele o que ele tinha que falar. Chegando lá, ele fez essa pergunta épica aí, né? Coronel, qual é a sua patente no exército? E o cidadão respondeu, coronel. Há pessoas que não são preparadas. Aliás, como vocês devem imaginar, o nível, né, de parlamentares da esquerda muitas vezes realmente deixa a desejar. Então a gente está indo bem na CPMI, né? A gente começou um tanto quanto cambaleante, digamos assim, para entender como é que ia ser a dinâmica, né? Porque tanto o Nicolas, como eu, como o André, enfim, os parlamentares que alguns... é a primeira CPMI, então a gente realmente precisou aprender bastante. Mas agora, com reuniões que a gente está fazendo, eu volto aqui a citar o nome do nosso Ramagem, deputado Ramagem, que coordena o nosso grupo lá da CPMI, é sensacional. Ele é muito bom mesmo no que ele faz, então a gente está tendo preso político. A gente sabe que tem muitos outros presos políticos no Brasil, pessoas que sequer na Praça dos Três Poderes estiveram e foram presas no ato do dia 8 de janeiro, quando Alexandre de Moraes mandou prender por atacado todas as pessoas que basicamente estavam na rua, né, naquele momento. Então a gente também tem que ouvir pessoas que participaram daquela prisão em larga escala que aconteceu. Diz a nossa relatora lá que ela fez cronologicamente, então a gente vai poder ouvir essas pessoas. Vamos ver se é verdade. Agora, na terça-feira, a gente vai ter a presença do Cid, né, o Coronel Cid. O que foi feito? Para vocês entenderem que é muito importante, tá? Isso que eu vou falar para vocês é muito importante. Existe uma tática, né, implementada em regimes não democráticos, que é tu prender uma pessoa para usar os dados, né? A gente tem um bandido, né, condenado em 3 instâncias, governando o Brasil, mesmo tendo roubado, formação de quadrilha, como diz o Alckmin, né, a maior organização criminosa que existiu aí, o PT, né, e aí tá solto. E a gente tem o Cid, que foi preso por uma suposta adulteração de cartão de vacina, mas isso é só fachada. Tá, eu digo para vocês o que foi pego. Foi pego o celular dele, como ele era uma pessoa próxima do Bolsonaro, né, vocês devem imaginar quem, eventualmente, né, fez uma análise, uma varredura no celular dele, para que fossem descobertos, então, eventuais contatos do Bolsonaro, organização de uma suposta, né, ação golpista, enfim, tudo que eles tentam implementar de narrativa que não está colando. E aí o máximo que eles conseguiram descobrir foi de um outro coronel, que foi na terça-feira, que é o tal coronel, que o coronel pediu, que o cidadão lá, o deputado pediu qual que era a patente dele, né, porque ele teria trocado mensagens com o Cid teria disse que, né, o Bolsonaro não iria fazer golpe nenhum e que isso não estava no radar. Então, isso se chama de pesca
pesca predatória, que se chama, pelo que eu li ali na justiça. Eles pegam uma pessoa próxima do alvo que eles querem e aí eles pegam todo o celular dele e vê as conversas que ele teve. É mais ou menos do que, por exemplo, querer me atacar e pegar as conversas que eu tenho com a minha esposa, né? Conversas particulares. Então, né, sei lá, apesar que nós não temos nenhum tipo de conversa comprometedora, né, mais do que mandar gifs, figurinhas, nudes já passou a época, né, amor? Mas enfim, pessoal, então eles fazem essa pesca predatória, que mais ou menos foi o que a vice-PGR criticou, né, que eu não vou falar o nome de quem está fazendo, mas todo mundo sabe, né? Então a gente vê que o Brasil hoje, na justiça falando, é muito complicado. Mas a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho lá na CPMI. A gente vai ouvir, a gente deve ter uma reunião amanhã de noite, né? Online com o Nicolas, com o Nicolas, com o Ramagem, com o Pastor Feliciano, enfim, com o Felipe Barros, Magno Malta, enfim, a nossa turma lá da CPMI, para discutir. Nessa vez da terça-feira provavelmente seja muito extenso, porque são 16 proponentes, né, da convocação do CID. O que isso quer dizer? Que cada proponente pode falar por 10 minutos. Então a gente deve ter, mais a relatora, umas 2 horas. A gente deve ter de 6 a 7 horas da esquerda interrogando o CID, para depois que a gente possa falar. Então, mas como a gente está do lado da verdade, né? Sinceramente, a gente está bem mais confiante. Aquele time que venceu 4 e está bem confiante. Essa é a nossa realidade hoje na CPMI. Sobre a inegibilidade, então CPMI é isso por enquanto, pessoal. A gente vai chegar à conclusão muito em breve. A gente recebeu os documentos da ABIN também, mostrando que a ABIN alertou, né, os órgãos governamentais federais sobre a possibilidade de haver eventos de invasão ali do Congresso, enfim, e que nada foi feito. Então eu acho que o crime de omissão, a gente vai caminhar sim para que isso seja provado tecnicamente que existiu, e aí os responsáveis terão que ser punidos. Mas isso, como eu falei para vocês, a CPMI deve durar 6 meses. A gente vai mostrando essa narrativa, que não é uma narrativa, são fatos, né? Nos próximos é financiado, enfim, mas até agora eles não conseguiram provar nada, nem pegando o celular do assessor dele, né? Que basicamente disse que o Bolsonaro não teria aceitado isso. Mas Bolsonaro inelegível, né? Para surpresa de 0 pessoas. Os ministros que votaram pela inegibilidade de Bolsonaro, todos foram indicados pelo Lula, com exceção de um, né? Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. E aí, Alexandre de Moraes é um ponto fora da curva mesmo. A gente não tem nem o que dizer sobre ele. É um juiz que, no meu ponto de vista, vem desrespeitando fortemente, né, a Constituição brasileira nos seus atos, né, e isso eu tenho certeza que a história vai julgar ele por isso que ele está fazendo, onde ele é a justiça na cabeça dele, mas a justiça, ela deve ser baseada na nossa Constituição. Então, Bolsonaro inelegível, e no meu ponto de vista a esquerda deu um tiro no pé, porque Bolsonaro só confirmou o que sempre falou, né, que foi perseguido pela justiça, né, que não deixou ele fazer o seu trabalho quando ele era presidente da República, e agora ficou escancarado.